Em Black Clover, os Touros Negros eram considerados o pior esquadrão do Reino de Clover, porém a cada arco o esquadrão evoluiu, ficou mais poderoso a cada batalha e finalmente chegou no topo e se tornou o esquadrão mais forte de Black Clover. E assim personagens como Yami, Asta, Nath, Noel e outros magos dos Touros Negros são os responsáveis por tamanho feito. Pensando nisso, resolvi trazer uma lista atualizada com todos os Touros Negros de Black Clover ranqueados do mais fraco ao mais forte. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Em 15º lugar, Gray, a maga júnior de terceira classe que nasceu como uma plebeia no reino de Clover e que depois que seu pai se casa novamente é maltratada por sua madrasta e suas duas meias-irmãs, e assim foi forçada a fazer todas as tarefas domésticas. E vários anos depois de receber o seu grimório, Gray demonstra sua magia para suas meia-irmãs e se transforma para se parecer mais com elas, esperando assim que elas a aceitem. Porém o efeito foi o oposto e as duas a expulsaram de casa. E o amigo para que o inimigo com a família dessa, né? Mas enfim, depois de um tempo, 3 homens tentaram roubar a Gray, mas o Gauch a salva, e o Yami eventualmente chama os dois para fazerem parte dos Touros Negros. Apesar de ser uma maga de estágio arcano e ter uma magia efetiva contra demônios, a Gray fica nessa posição por sempre servir mais como um suporte e ter realmente poucos feitos de combate. E ainda durante a batalha contra os demônios, ela conseguiu usar sua magia para transmutar o ataque do Morris em plantas, e mais atualmente está ajudando na batalha contra o exército de Lucius Socrates. Porém, novamente, não tem realmente feitos concretos de combate. A sua magia é a magia da transmutação e com ela consegue desmontar substâncias e remontá-las em outras, sejam objetos físicos ou mágicos. E o seu principal feitiço é a conversão mágica, e com ele, a Gray libera uma nuvem de magia que transmuta qualquer magia em um elemento diferente da sua escolha. Além disso, ela também pode usar magia de transformação para tomar a aparência de outros humanos ou objetos e ainda pode transformar objetos nela mesma. Em 14º lugar, Vanessa Enoteca, a maga júnior de terceira classe, que é uma bruxa nascida na Floresta das Bruxas e se tornou uma das favoritas da rainha. Vanessa se juntou aos Touros Negros quando Yami invadiu a floresta acidentalmente e da mesma forma invadiu a prisão em que Vanessa estava, devido à rainha querer que ela desenvolvesse todo o seu potencial. E em termos de feito, Vanessa não mostrou tantos feitos numa batalha de 1 contra 1, mas se mostrou um excelente suporte aos seus companheiros, como por exemplo, quando ela usou sua magia mais poderosa, a magia do fio vermelho do destino, para proteger ela e outros Touros Negros da magia da gravidade do Lucifero, e atualmente está ajudando na batalha contra os clones do Lucius Socrates. A sua magia é a magia dos fios e permite a Vanessa gerar e manipular fios de maneiras diferentes, como por exemplo, tecer uma grande teia de fios que são capazes de prender o alvo escolhido, ou até mesmo para controlar os movimentos de quem foi preso por sua magia. Porém, o seu feitiço mais poderoso e que a colocou na posição de uma maga de estágio arcano é o fio vermelho do destino, onde ela cria um gato a partir desse tipo de fio e simplesmente ao tocar um alvo, o gato pode mudar o resultado de um evento subsequente para algo mais favorável a Vanessa. Em 13º lugar, Finral Roulakaze, aquele que é um cavaleiro júnior de primeira classe e que é um dos poucos no esquadrão que era herdeiro do trono da sua família, mas após ele entrar para os Touros Negros e seu irmão ter se tornado um vice-capitão do Alvorecer Dourado, ele perdeu a sua sucessão. Finral, assim como as outras duas Touros Negros antes dele, fica nessa posição por ser mais um suporte e não um combatente direto, embora tenha lutado diretamente contra um dos membros da Tríade das Trevas junto ao seu irmão, o Langris, durante a guerra no Reino de Spades. Nesse combate, Finral conseguiu salvar o Langris de ser atingido pela magia do vilão várias vezes, o que mostra uma velocidade de reação bastante interessante, principalmente quando ele usa o método de mana aprendido por ele em seu treinamento no Reino de Heart. E atualmente, ele também tem ajudado os Cavaleiros do Reino de Clover na batalha contra Lucius Socrates, com o auxílio do manto de anti-magia que o Asta emprestou aos seus companheiros, que também está na Vanessa e na Gray, mas que eu esqueci de mencionar anteriormente. Sua magia é a magia espacial e, como o nome já indica, permite que um Finral consiga abrir portais, embora seja necessário ele estar vendo para onde irá teletransportar, ou ainda já ter ido para onde ele quer ir. Assim, ele usa esses portais para teletransportar ele mesmo ou outras pessoas, ou ainda redirecionar ataques. Em 12º lugar, Secret Swallowtail, uma nobre e ex-serva do primeiro mago imperador, Lemiel, e que foi transformada em antipássaro depois de selar o seu rei como uma estátua no passado, mas especificamente 500 anos, e viveu esse tempo todo como um pássaro
Zoro que recebeu o nome de Nero, ao decidir ficar ao lado do Asta ainda no início de Black Clover e se tornou uma membro dos Touros Negros ao retornar à sua forma humana. Sekri fica nessa posição também por ser mais usada como suporte, mesmo sendo uma maga de estágio arcano. Apesar disso, mostrou alguns feitos bem interessantes. Ela conseguiu curar Langris e ferimentos graves causados por Zenon, e ainda se mostrou conseguir combinar sua magia com a magia do Zora para segurar o Lucifero por um curto período de tempo. Como uma nobre, Sekri possui uma grande quantidade de poder mágico e depois de treinar no reino de Heart, se tornou ainda mais poderosa e conseguiu usar um dos seus feitiços mais poderosos, a prisão eterna, sem precisar usar pedras mágicas, e foi capaz de quase selar com sucesso a Medícula. Além disso, ela possui também a capacidade de sentir a mana dentro de criaturas vivas e objetos, e faz uso disso para localizar itens mágicos mesmo se estiverem a uma longa distância. A sua magia é a magia do selamento e permite que ela consiga abrir e fechar objetos e outros feitiços. Com seu feitiço Liberação Inversa, ela consegue abrir à força vários tipos de coisas, como objetos, portais, almas seladas ou ainda quebrar magia de contenção. E com a sua prisão eterna, ela cria um cubo mágico ao redor de algo e é capaz de prendê-lo por séculos. Em 11º lugar, Gordon Agrippa, um mago júnior de primeira classe e um plebeu da família Agrippa, uma família famosa por sua magia de maldição. Nesse contexto, ele cresceu solitário e incapaz de fazer amigos devido à sua magia e aparência. Porém, depois de receber o seu grimório, Gordon abandona sua família e se junta ao Esquadrão de Touros Negros, onde atualmente tem ajudado na batalha contra os clones do Lucius Socrates, e foi capaz de ajudar o Henry a conseguir aumentar o poder da sua magia para enfrentar primeiramente o Maurice e depois o Lucifero. A sua magia é a magia do veneno e permite que ele gere e manipule venenos. Porém, com o tempo, ele também se tornou capaz de criar um método para transformar seu veneno em remédio para aumentar as habilidades dos seus aliados. Assim, alguns dos seus feitiços são os seguintes: o Orbe Venenoso, que cria uma grande massa de veneno líquido que é lançada em seu inimigo, e também o Violet Charm, que gera uma grande cortina de líquido venenoso que também pode ser usado para proteger a si mesmo de um ataque inimigo. Além disso, com a magia da maldição, o Gordon usa essa forma de magia para incluir feitiços adicionais aos seus feitiços, e ele é considerado um especialista nesse tipo de magia, como por exemplo o seu feitiço Alfuhal Shandash. Provavelmente eu falei isso errado, mas enfim, com esse feitiço ele cria vários texugos compostos de veneno, e eles são tão fortes que conseguem mastigar os membros de cadáveres magicamente reforçados. Outro feitiço ainda é o Companheiro Amaldiçoado, onde o Gordon coloca a mão em alguém que foi amaldiçoado e permite que essa pessoa controle melhor os efeitos da sua maldição, assim como vimos ele fazer para aumentar os poderes do Henry e fazer ele ser capaz de drenar a mana de alguém especificamente. Realmente um apoio extremamente bem-vindo, assim também como você vai ser muito bem-vindo aqui no canal. E para isso basta se inscrever para assistir a mais vídeos como esse de Black Clover e de outros animes. Aproveita e já deixa o teu like para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? Porque em 10º lugar, Henry Legolant, um mago júnior de 5ª classe que nasceu como um nobre, mas a sua maldição, que o obrigava a drenar magia dos outros, forçou sua família a viver em uma casa isolada no Reino Comum e nunca mais voltaram. Assim, meses depois, quando o garoto estava perto da morte, Yami descobriu seu quarto e o recrutou para os Touros Negros. Na batalha contra a Tríade das Trevas, ao receber o efeito do feitiço do Gordon e a sua maldição alterada, Henry consegue direcionar sua maldição para uma pessoa específica e permite que ele drene o poder mágico do Maurice e use esse poder para reforçar a base dos Touros Negros, que ele controla com a sua magia ainda mais poderosa e consiga esmagar o inimigo no chão. Além disso, quando Lucifero sai do castelo, o mago absorve mais poder mágico e começa a assumir o controle de parte do castelo do Reino de Spades para combinar com a base dos Touros Negros, para assim conseguir aumentar de tamanho e criar um novo modo de batalha que consegue até acertar um soco no Lucifero. Como nobre, o Henry possui uma quantidade considerável de poder mágico. Além disso, o poder mágico absorvido que ele não usa para reforçar o seu corpo frágil é armazenado dentro dele, aumentando ainda mais seu próprio poder mágico. A sua magia é a magia da recombinação e permite ele mudar a localização e a forma dos cômodos da sua casa mágica, que no caso é a base dos Touros Negros. Assim, ele pode usar feitiços como o Touro Ultra Gigante, que consiste no mago assumir o controle de uma estrutura maior próxima a ele, no caso, parte do castelo do Reino de Spades, e a combinar em sua casa mágica, criando um touro ainda mais gigantesco. E o processo pode ser auxiliado pelas novas peças sendo transmutadas nos mesmos materiais da casa mágica, e isso requer uma grande quantidade de poder mágico devido à quantidade de material que está sendo manipulado, e de quebra ele ainda vem com vários canhões por todo o corpo que podem disparar feixes de energia mágica. Em 9º lugar, Gauss Adler, um cavaleiro mágico júnior de primeira classe, que é um nobre da casa Adler e também foi um hospedeiro humano para o elfo Drowa, e que por causa disso, depois de ser libertado da possessão, reteve um pouco de magia élfica. No passado, nasceu como o primeiro filho da sua família, e após o nascimento da sua irmã mais nova, seus pais morreram em um acidente, e outro nobre herdou
aumentou sua riqueza e expulsou os dois irmãos. Depois de um tempo, Gauch ataca a casa de um nobre. É preso e Amari é enviada para um orfanato em Nain, que leva o irmão mais velho a invadir o lugar, mas acabou sendo derrotado por Yami e assim foi convidado para se juntar aos Touros Negros. Na batalha contra a Tríade das Trevas, quando Morris atacou a base do esquadrão e começou a desmontá-la, foi o Gauch quem usou sua magia de espelhos para multiplicar Grey e torná-la capaz de transmutar tudo, e atualmente está ajudando na batalha contra os clones do Lucius Ograt, assim como todos os outros Touros Negros. Graças ao manto de anti-magia do Asta, com a sua magia do espelho, ele consegue lançar feitiços que o permite refletir luz, criar rajadas de raios ou até mesmo criar cópias espelhadas dele mesmo ou de outras pessoas, e seus feitiços mais poderosos até o momento foram os seguintes: Grande Raio Refletido, que manifesta um grande espelho como uma ferramenta para lançar um grande raio de luz em direção ao seu alvo, ou ainda a Grande Reflexão de Refração, que manifesta uma série de grandes espelhos que refletem a luz mágica uns dos outros e destroem o que quer que esteja entre eles. Em oitavo lugar, Zora Ideal, um cavaleiro mágico júnior de primeira classe e que fez parte dos Cavaleiros Reais durante a guerra contra os Elfos. Zora é o filho de Zara Ideal, o primeiro cavaleiro mágico camponês que foi morto em missão por outros cavaleiros mágicos corruptos, pura e simplesmente porque ele era um camponês e, segundo esses soldados, não poderia estar associado a nobres. O que fez o Zora buscar a vingança, porém, enquanto ele estava em sua jornada, encontrou Yami, que ele recrutou para os Touros Negros. Só que, embora o Zora pegue e mantenha o manto com ele, ele não o usa e continua em sua missão, até voltar para o esquadrão no arco do torneio para escolher os Cavaleiros Reais. E na guerra contra a Tríade das Trevas, Zora e Magna entram no castelo, e assim ele cria uma nuvem de cinzas para interromper o ataque do Dante ao Jack, e enfrentou rapidamente Lucifero ao lado da Secre. Quando o Capiroto vai acertar um soco neles, o ataque ativa a magia secreta da contra-armadilha de Zora, que Secre combina com a sua magia de selamento reforçada pelo método de mana e consegue segurar o Rei dos Demônios por um curto período de tempo. A sua magia é a magia das cinzas e não a magia da armadilha, como eu mencionei no meu antigo vídeo dos Touros Negros, o que foi um erro que passou despercebido por mim na época, então já peço desculpas a vocês e corrijo agora, já dizendo que com ela o Zora consegue gerar e manipular cinzas, e mostrou isso melhor com seu feitiço Revelação do Covarde, onde ele toca seus aliados com fluxos de cinzas e permite que eles saibam a posição das armadilhas espalhadas por Zora, que é um outro tipo de magia que o Zora pode usar para escrever matrizes de runas complexas para uma variedade de armadilhas mágicas. E embora ele possa configurar armadilhas simples rapidamente, as matrizes mais complexas levam mais tempo e magia para escrever. Em sétimo lugar, Charme Papson, a maga júnior de primeira classe que é um híbrido entre anão e humano, e conheceu Yami quando ela foi pega em uma armadilha e posteriormente foi recrutada para os Touros Negros durante a batalha contra a Tríade das Trevas. Enquanto estava na capital de Spades, ela participa do ataque a uma horda de demônios de baixo escalão e posteriormente serviu como suporte ao dar alimentos para fortificar os outros Touros Negros e também criou plataformas de algodão para carregá-los. Com a sua magia do algodão, além de criar plataformas, ela pode usar magia de criação para formar várias outras coisas, como por exemplo o seu feitiço Ataque da Ovelha Dorminhoca, que gera inúmeras quantidades de algodão e a molda no formato de um carneiro, e assim a Charme é capaz de comandá-lo para atacar um alvo, e devido ao seu tamanho, um único ataque é capaz de enviar o inimigo voando por uma distância considerável. Além disso, ela pode usar a magia de restrição, magia do reforço e o método de mana do Reino de Heart para conseguir usar a sua verdadeira magia do algodão, que usa runas para canalizar a mana natural em um feitiço e criar algodão real. Outro ponto ainda é que, como um híbrido, a Charme possui naturalmente afinidade de mana dupla e é capaz de usar outro tipo de magia, a magia alimentar, que permite consumir outros tipos de magia e converter essa energia em sua própria. Além disso, quando combinada com o método de mana, essa magia pode ser usada para cozinhar a magia do oponente antes de consumi-la, como por exemplo o seu feitiço Banquete do Glutão, que manifesta um lobo gigante com um garfo e uma faca, e o lobo usa os utensílios para esfaquear e arrastar feitiços para sua boca. E é assim que a magia consumida é então convertida em energia para Charme. Em sexto lugar, Magna Swing. Ele é um cavaleiro mágico de quinta classe e um camponês que nasceu na aldeia de Hayaka e com o passar do tempo se juntou aos Touros Negros. Atualmente, ele e o Luck tiveram mais destaque na batalha contra Lucifero ao combinar suas magias para derrotar um dos seus clones, porém seu maior feito individual foi sem dúvidas conseguir vencer o Dante, que havia derrotado um dos capitães mais fortes, o Jack. E quando se fala de magias em si, ele se mostrou capaz de usar feitiços comuns, magia de restrição, magia de criação, magia de reforço e até mesmo união mágica. A sua magia é a magia do fogo e com ela ele mostrou principalmente usar bolas de fogo, como no feitiço Bola de Fogo Explosiva Máxima, que gera uma grande bola de fogo na palma da sua mão e abate em um oponente. Além disso, ele mostrou também mais alguns feitiços de bem apelões, como por exemplo a Corrente da Alma, Partida Mortal, onde depois de desenhar uma intricada matriz de runas sobre o seu corpo,
O Magna ativa o feitiço jogando uma bola de fogo no peito do seu oponente. Quando a bola de fogo explode, ela deixa para trás um círculo mágico que gera uma corrente de fogo que se conecta a uma matriz semelhante no peito do usuário, e essa corrente é feita a partir das almas do Magna e também do inimigo e divide uniformemente o poder mágico entre os dois. E foi com esse feitiço que ele conseguiu derrotar o Dante Zogratis. Além disso, recentemente no mangá, uma evolução desse feitiço foi mostrada, a magia secreta do fungo imbuído com anti-magia, e como se não fosse o bastante, usando magia de criação, o Magna consegue criar alguns tipos de coisas com fogo, mas talvez o seu feitiço marca registrada seja o Grand Slam, que manifesta um taco de beisebol de chamas que ele pode usar para bater bolas de fogo no inimigo, ou ainda pode usá-lo como arma corpo a corpo. Outro ponto ainda, que é ao lado do Luck, ele pode usar uma magia de união baseada na magia do fogo e na magia do raio do seu companheiro, o canhão explosivo do relâmpago flamejante, onde o mago do fogo reúne a magia em sua mão direita, enquanto o mago do raio reúne a magia em sua mão esquerda, e assim os dois combinam suas magias em uma única massa de magia, e assim a empurram em direção ao inimigo, o que claro, com o manto de anti-magia gerou a evolução desse feitiço, o canhão negro explosivo relâmpago flamejante. Por falar no Luck, ele é o nosso quinto lugar, um mago júnior de quinta classe e que também foi um hospedeiro humano para o elfo Lufulo, e que por causa disso, assim como Gauss, também reteve um pouco de magia élfica em seu corpo. Originalmente, ele é um plebeu nascido e criado em uma casa comum, onde viveu com a sua mãe na maior parte da sua infância, mas após a morte dela, alguns anos depois, ele passa no exame de admissão para Cavaleiro Mágico e é recrutado por Yami para os Touros Negros. Atualmente, ele venceu um dos clones do Lúcio Zogratis ao lado do Magna, com o auxílio do manto de anti-magia do Asta, porém na guerra contra a Tríade das Trevas, mostrou algumas coisas bem interessantes também. Luck participou do ataque à Horda de Demônios de baixo escalão, derrotou 4 demônios de nível intermediário sozinho, abriu um buraco através de um soldado gigante feito de vários discípulos das trevas e também destruiu o corpo da Medícula ao lado do Gacha momentaneamente. Luck é classificado como um mago de primeiro estágio e pode tomar emprestada a mana natural do ambiente para realizar feitiços extremamente poderosos. Como um usuário de eletricidade clássico, ele aumenta muito a sua velocidade ao cobrir suas pernas com magia do relâmpago e muitas vezes usa essa velocidade aprimorada para derrotar rapidamente seus inimigos. Luck também é reconhecido por todos os capitães por causa da sua capacidade de sentir mana a uma grande distância, e Yami até mesmo o elogia por superar até mesmo nobres em sua proeza com essa habilidade, fora o fato que ele pode sentir magia a quilômetros de distância e diferenciar entre os atributos mágicos das pessoas dentro de um grupo. E entre seus principais feitiços estão os seguintes: o Demônio de Batalha Elétrico, onde depois de pegar emprestado uma grande quantidade de mana, Luck cobre todo o seu corpo com a sua magia, e isso permite que ele se mova em velocidades de relâmpago, fazendo assim seus chutes e socos serem tão fortes que podem cortar membros, pescoços e torsos de demônio de nível médio. E atualmente ele mostrou uma evolução desse feitiço, aliado ao manto de anti-magia do Asta, o Demônio de Batalha do Raio Negro, e a anti-magia que o cobre o torna resistente e capaz de neutralizar a magia inimiga, o que fez ele ser capaz de dominar facilmente e derrotar vários dos anjos da guarda do Lúcio Zogratis. Em quarto lugar, Nart Faust, o vice-capitão dos Touros Negros e um usuário de poder do demônio, que é o irmão gêmeo do antigo amigo do Yami, o Morgan, e ambos nasceram na casa Faust. Nart se juntou aos Touros Negros logo depois que o Yami se tornou o capitão do esquadrão e cumpriu a promessa de fazê-lo vice-capitão. Tudo isso ocorreu devido ao Morgan ter protegido o Nart do demônio Lucífagos, que havia sido invocado pelo seu próprio irmão, que estava tentando fazer um contrato com ele. Atualmente, ele chegou ao campo de batalha junto com a Ichika, a irmã do Yami, para salvá-lo do próprio Morgan, que foi ressuscitado e transformado num paladino por Lúcio Zogratis. Porém, a luta mal começou ainda, e ele fica aqui basicamente por causa dos seus feitos durante a batalha do Reino de Spades. Lá, ele lutou junto ao seu capitão contra Lucifero, porém, mesmo com os dois usando união mágica, mal conseguiram ferir o vilão. Um nobre e vice-capitão, Nart, possui uma grande quantidade de poder mágico e pode aumentá-lo ainda mais com seus demônios, o Gimodolo, os Lotus, o Plumed e o Wagner, cujos quais ele pode se fundir para atingir vários modos diferentes, chamados de modo união, como por exemplo o modo Canis Felis, onde o Nart assimila Gimodolo e Plumed e em seu corpo através da magia das sombras, e assim o feitiço permite que o usuário contenha e controle o poder dos dois demônios, aumentando drasticamente seu poder mágico até o nível de um demônio de mais alto escalão. Nisso, com a sua magia das sombras, ele também pode entrar, sair e viajar através das sombras, seja a sua própria ou de outras pessoas. A magia também permite imobilizar inimigos que pisam nas sombras e também pode usar feitiços comuns, como por exemplo o Monumento da Expiação, onde ele cria duas metades de uma grande tumba preta acima e abaixo dele mesmo e do alvo. Assim, as mãos de sombra alcançam a metade inferior e restringe o próprio Nat e o inimigo, além de puxar para baixo a metade superior. E à medida que as duas metades se encontram, qualquer pessoa que estiver dentro ficará presa em um mundo de sombras que não existe fisicamente e não contém luz, vida ou morte. Em terceiro lugar, e subindo de
de posição do rank passado para esse, a Noelle Silva, uma maga júnior de terceira classe, que é uma nobre da família Silva, que fez parte dos guardas reais e atualmente é a parceira do deus do mar, o Leviatã. Noelle nasceu como a filha mais nova da casa Silva, porém sua mãe morreu pouco tempo após ela nascer, devido ter a maldição que a Medícula colocou nela, e ao chegar aos 15 anos de idade, Noelle se juntou aos Touros Negros porque o seu irmão, o atual capitão das Águias Prateadas, rejeitou sua entrada no esquadrão. Noelle fica nessa posição muito por seu nível de poder atualmente, algo que tornou possível ela conseguir batalhar contra sua mãe, que se tornou um paladino do Lúcio Zógrates, que possui um poder maior que um demônio de alto escalão. Além disso, depois de treinar no reino de Hort, ela aprendeu a usar a técnica mágica única do país para aumentar o tamanho e o poder dos seus feitiços da sua magia da água, ao conseguir gerar água real para usar em combate, como por exemplo usando o seu feitiço Magia da Criação da Água, Rugido do Dragão do Mar, onde depois de perfurar um oponente com a lança, Noelle cria uma grande cabeça de dragão para conseguir atingir o inimigo. E outro feitiço ainda é a Bolha de Água de Dragão do Mar, onde Noelle cria uma grande esfera giratória de água no final da sua mão, ou ainda da varinha, ou entre as suas duas mãos, e então lança a esfera no inimigo. Em segundo lugar, Yami Sukehiro, o capitão dos Touros Negros, que é um descendente do clã Yami do País do Sol, e que fugiu da sua terra natal e naufragou no reino de Clover, onde mais tarde se juntou ao Esquadrão dos Cervos Cinzentos, e depois ainda se tornou o primeiro capitão do Esquadrão dos Touros Negros. Como um capitão, Yami possui imensa quantidade de poder mágico, que é maior do que a maioria dos plebeus e nobres. Seu poder é tão insano que antepássaros fogem assim que percebem a sua presença, e a menor liberação do seu poder intimida várias pessoas, ao ponto de inimigos o compararem com o poder do Mago Imperador. E como seus ancestrais, Yami é um espadachim mágico e luta revestindo sua espada com sua magia negra ou magia da escuridão, que é um atributo muito raro e o permite gerar e manipular o elemento escuridão. Além disso, Yami tem a capacidade de atrair outras formas de magias e assim as absorver, mesmo que seja a magia da luz, que é uma das mais poderosas e em teoria deveria ser seu counter natural. Fora do fato de que com a sua magia, o Yami é capaz de afetar o outro mundo, uma habilidade que o tornou um mago de estágio arcano. E um ótimo exemplo de um feitiço seu é o Manto Negro, Lâmina Negra Profunda, que reveste sua katana com escuridão e em seguida permite o Yami fazer um corte poderoso no inimigo, e o ataque é forte o suficiente para causar pequenos danos no reino dos demônios. Com a magia do reforço, Yami consegue aumentar suas habilidades físicas para compensar a velocidade lenta da magia negra e também permanecer em pé sob a pressão da magia da gravidade. Porém, algo que o coloca bem à frente dos outros também é a sua capacidade de sentir o ki de outras pessoas. A habilidade essa que é originada na sua terra natal e o permite usar o sexto sentido para perceber e reagir a ataques, mesmo que seja de inimigos invisíveis. E o Yami também é um dos grandes usuários de Mana Zone, ou Zona de Mana, que consegue controlar toda a mana ao seu redor para aumentar o poder e alcance dos seus feitiços com maestria, como por exemplo o feitiço Lua Negra, que cria um buraco negro que tem o alcance da sua absorção sobre uma área definida, e assim o Yami consegue apagar o feitiço de um oponente que entre em seu alcance. E em primeiro lugar não poderia ser diferente, o Asta, o órfão criado sob os cuidados do Engage Hage, que se tornou um dos personagens mais poderosos de toda a obra, mesmo sem ter poder mágico, embora tenha a habilidade mais apelona de todo o Black Clover, a anti-magia, por causa do seu demônio, o Lieb, e com a anti-magia ele consegue anular toda e qualquer forma de magia de forma muito habilidosa, algo que aumentou ainda mais quando ele dominou o Zeten, e o seu domínio sobre esse poder se tornou quase perfeito, algo que permitiu ele criar uma zona anti-magia, que foi capaz de anular a magia do Danatio Paladino assim que entrou em seu curto raio de alcance, e também se tornou capaz de atribuir um manto de anti-magia aos seus companheiros, que se tornaram ainda mais poderosos. E além disso, o Asta também foi considerado, ao lado do Yuno, uma das únicas duas pessoas capazes de fazer frente ao Lúcio Zógrates. Além disso, um fato muito importante é que o Asta faz uso da anti-magia quase que exclusivamente com suas espadas, que possuem capacidades diferentes. Com a Matadora de Demônios, ele consegue desviar feitiços ao bater com a borda da lâmina neles. Com a Habitadora de Demônios, ele pode liberar cortes projetados de anti-magia, permitindo assim que ele corte feitiços à distância, além de também poder tomar emprestado a magia das pessoas ao seu redor, permitindo assim que ele libere cortes de energia que possuem as propriedades de outros atributos mágicos, como por exemplo a magia da água da Noelle. Com a Destruidora de Demônios, o Asta possui habilidade conhecida como quebra de casualidade, que permite gerar galinhas antimágicas que podem absorver e remover os efeitos dos feitiços, podendo negar até mesmo a magia da reencarnação. E com a Cortadora de Demônios, ele é capaz de fazer um corte seletivo, o que significa que pode liberar um corte voador que apenas danifica o alvo pretendido sem causar danos a quem ele quer proteger. E como se não fosse bastante, ele também pode usar o modo União, onde o Asta se funde com o Lieb e atinge uma nova forma que é tão poderosa que se o inimigo tocá-lo, perderá toda a sua magia momentaneamente. Mas enfim galera, esse é o meu ranking
ranking atualizado dos touros negros. Concordam ou não concordam? Deixa a tua lista aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.